pra gente. Hélio Leite. Eu sou o Leminski, é meu padrinho de cisma. Cisma, gente! A última vez saiu crisma. Não, de cisma. Eu levei minha cisma lá pra ele, lá na Cruz do Pilarzinho, e ele rezou minha cisma. Quando um dia eu vi a feira por detrás de uma barraca, descobri que a vida beira onde a gente arranca. Descobri que a vida beira onde a gente arranca. Essa aqui é uma pecinha que eu fiz, é uma contadora de história. Contar a história é a profissão mais antiga que existe e a mais nova. Contando história, a vida se renova. Essa peça aqui é de uma amiga nossa, que chama Raquel. Quando ela fez 80 anos, eu fiz uma contadora de história e dei de presente para ela. Daí botei assim, ela tem 4 filhos, botei as 4 filhas dela aqui. Aí ela tem 8 netos, daí eu botei os 8 netos dela. Aí o que eu criei? Criei um vínculo com a pessoa. Agora eu vou ter uma exposição no MON. E lá no MON vai ter um monte de peças. Por exemplo, vai ter essa aqui, ó, que é o Sermão aos Peixes. Pela boca morre o peixe, pela boca passa o canto, pela boca junta os noivos, pela boca nasce o santo. Santo Antônio foi para Rímini fazer a pregação, os heréis não quiseram ouvir ele. Ele disse assim, tá bom, então vou conversar com os peixes. Virou para o mar, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém olhando. Ele enfiou a mão no bolso secreto, onde eles guardam a migalha, jogou na água, os peixes começaram a pular. Quando ele viu, era só peixe palhaço, porque ele na gargalhada. O que vocês estão procurando? Eles estão procurando o Nemo. Ele disse, vocês estão procurando a latinha errada. Isso aqui é de sardinha. Moral da história, muitas vezes na vida nós ficamos procurando peixe na lata errada. A gente fica inventando problema onde não existe. Sabe esse problema que vocês estão pensando aí? Isso aí não é problema, minha gente, isso aí é solução. R$150. O verdadeiro milagre dos peixes é quando eu consigo vender por R$150. Então o meu milagre é pegar uma lata vazia e rechear ela de um interesse que a pessoa se interessa em pagar. Tá vendo esse fio de cabelo no peito do santo? Feito com o meu fio de cabelo branco, é a minha assinatura. Já vai com DNA, com genoma, com biochip e não tem jeito de ninguém falsificar. Aí eu tô lançando um livro que é esse aqui, ó. Tarja Branca. A evolução que faltava. Quanto que tem? É um livro de saúde mental. Por exemplo, lá nesse livro, sabe o que você vai achar? Uma mulher que tem 91 anos, que chama Efigênia, que inventou esse instrumento. Um amigo meu me deu essa bota. Ele morreu. Aí a mulher dele trouxe embrulhado no jornal. Meu amigo gostava tanto de você que eu vou te dar um pé da bota. Sabe por que o Ratinho de Biblioteca está fazendo leitura rápida? Porque o livro é de queijo, moral da história. Com criança é igualzinho, você tem que ver o que elas gostam para daí fazer se apaixonar pelo livro. Ele chamava César Bonde. Tá vendo essa escadinha aqui, ó? Isso aí cai, tá vendo essa escadinha aqui? É uma escadinha para chegar na sabedoria. Só tem um caminho para chegar na sabedoria. Sabe onde é que a sabedoria começa? Nas crianças. Depois vira degrau, depois vira dia, depois vira atitude e depois vira sonho. Se você não tiver o sonho no meio da sua caminhada, sua vida vai dar em nada. Aí perguntei pro menino, qual que é o seu sonho? Ele disse, eu não tenho sonho não. Quando a pessoa não tem sonho, sabe o que Deus faz? Deus faz ela arrastar pedra para construir o sonho dos outros. O menino disse, eu quero arrastar pedra. A gente ficou tão besta com ele. Ele disse assim, escreva aí, ó, eu tenho um banco de sonho aqui, ó, que as crianças depositam o sonho dela. Daí ele escreveu arrastar pedra. Só que daí ele virou, na hora que ele estava saindo, ele olhou para nós e disse assim, ó, daquelas britas bem pequenininhas. Eu queria ser motorista. Profissionais da educação, servidores e estimada comunidade, em nome de toda a equipe da Coordenadoria de Projetos, eu quero dar boas-vindas a cada participante conectado aqui conosco e a sua participação é muito importante. Estamos aqui para mais um encontro da 8ª edição do Projeto 20 Ver, do programa Comunidade Escola, idealizado e planejado para termos novas experiências de aprendizagens, novas possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Sejam bem-vindos ao nosso evento
e fiquem à vontade. Eu chamo aqui para compor neste momento nossa convidada Shirley Ordônio, que é especialista em gestão de saúde, planejamento e política, publicitária, mediadora de conflitos, pós-graduanda em neurociência, psicologia positiva e mindfulness pela PUC. Fundadora do movimento nacional Projeto LIA e coordenadora da Aliança Paranaense de Doenças Raras e Síndromes. Seja bem-vinda, Shirley. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, uma honra, na verdade, né? Poder participar desse programa que é tão importante, que leva tanta informação, né? Inclusive, nós da comunidade das doenças e síndromes raras, nós ficamos muito agradecidos por trazer um tema tão peculiar, que pouco é falado. Então, eu te convido para falar um pouquinho sobre isso, que está todo mundo querendo saber. Tá bom. Bom, então vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre os sinais de alerta de doenças e síndromes raras e a importância também da participação social. O que a gente pode ajudar, o que a gente pode auxiliar nessa questão. Mas, antes de tudo, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Aqui a gente vai falar sobre pessoas, em primeiro lugar sobre pessoas. Pessoas com doença rara, pessoas com deficiência, sim, mas em primeiro lugar nós falamos sobre pessoas. E sobre doenças raras, o que são essas doenças raras? As doenças raras, elas são caracterizadas pela sua incidência, né? É considerada uma doença rara aquela que atinge 65 a cada 100 mil indivíduos. Elas podem ter origem genética, a grande maioria delas, 80%, pode ter origem genética hereditária, mas também pode ser não genéticas, de origem infecciosa. Por exemplo, o ebola, já ouviu falar no ebola? Sim. Exatamente, o ebola já foi uma pandemia, né? Também temos a hanseníase, paralisia infantil, a poliomielite, e são consideradas doenças raras porque estão dentro daquela incidência, 65 a cada 100 mil indivíduos. A grande maioria das doenças raras, elas não têm cura, mas elas têm tratamento. A gente pode tratar e pode trazer também qualidade de vida para esses pacientes e também quantidade de vida, vamos dizer assim, prolongar a vida desses pacientes através dessa qualidade. E através também de um olhar peculiar que não visa só a doença, mas sim um indivíduo como um todo. Vamos falar sobre como que é isso, né? A doença rara, será que está tão distante da gente assim? E aí eu vou falar que não está tão distante, né? Nós não temos, infelizmente, nós não temos dados concretos sobre as doenças raras. Ainda está sendo desenvolvido isso. Temos algumas iniciativas, mas ainda está sendo desenvolvido. Nós temos aqui informações que falam, temos 15 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil, temos 13 milhões, temos 10 milhões. Então, mas o que eu trago aqui é um dado oficial sobre a quantidade de pessoas que tem no mundo, né, que são 3,75% da população mundial com algum tipo de doença rara. São 300 milhões de pessoas com alguma doença rara. Estima-se que exista de 7 a 8 mil tipos de doenças raras diferentes, catalogadas entre 6 a 7 mil, e nós ainda temos várias doenças raras que não foram catalogadas. Se a gente fizer um recorte, e eu repito aqui, tá? Não é um dado concreto, isso é um recorte que nós fizemos. Se a gente considerar, então, que no Brasil nós temos 212 milhões de pessoas aqui, né? A população do Brasil, se a gente fizer esse recorte para 3,75% da população, teríamos aproximadamente 8 milhões de pessoas com doenças raras. Vamos trazer isso para a nossa realidade do Paraná.
Seriam, então, 3,75% da população, 435 mil pessoas com alguma doença rara. Para Curitiba, vejam só, 73,5 mil. É possível nós termos esse número de pessoas com doenças raras na capital. Trouxemos aqui também Londrina, por exemplo, aproximadamente 21 mil pessoas com doenças raras, e Foz do Iguaçu, aqui aproximadamente 10 mil. Vejam como eu vou repetir. Esses dados, eles são um recorte de acordo com o número que nós temos mundialmente. Porque nós precisamos, e isso vem através da participação social, nós precisamos dos dados concretos, reais, e nós temos ferramentas para isso, tá? Por isso que é importante esse espaço. E aqui eu trago qual é essa ferramenta. Essa ferramenta é o Sidora. Foi um programa, então, instituído, um sistema instituído, né, há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos que nós temos esse sistema, e você pode cadastrar. Então, ele te dá o direito a uma carteirinha, que é a carteirinha dos raros. Nessa carteirinha dos raros, você tem um QR Code que vai falar tudo sobre a sua patologia, sobre a doença, a síndrome, quais os medicamentos que são possíveis tomar, quais que vocês não podem tomar, qual tipo de tratamento, enfim. Só para se ter uma ideia da importância de se ter o cadastro no Sidora, se você chega numa UBS, por exemplo, os meninos com a distrofia muscular de Duchenne, que acomete só meninos, e a gente vai ver mais na frente, se eles forem colocados num respirador, no oxigênio, eles podem vir a óbito. Então, olha a importância que é a gente ter cadastrado esse paciente no Sidora. Porque com essa carteirinha, em qualquer local que ele tiver uma emergência médica, já vai ter ali os dados. Importante. E é bem importante, inclusive para o público que está assistindo aqui, né? Porque tem muitos alunos, às vezes vocês mesmo identificam algum aluno com doença rara e aí dá um auxílio para essa família, pede para se cadastrar. E é super fácil, é só ir no site de pesquisa, colocar Sidora, que é Síndrome e Doenças Raras, que já vai direto lá para o site. É só colocar as informações e incluir o laudo. Então, antes de começar o cadastro, já pega o laudo, porque vão pedir lá na frente. E tem algumas vantagens também, né, para os familiares também, porque essa carteirinha, quando você tem, você vai ter alguns benefícios, não é? Na verdade, na verdade, essa carteirinha, ela ainda não está acoplada com algum tipo de benefício. Por quê? Porque existem doenças raras que ela traz alguma deficiência, mas outras não. Sim. Então, tem muitas doenças raras que o indivíduo ali, ele tem uma vida normal, ele não tem nenhuma comorbidade, né? Sim. Mas convive com uma doença rara. Sim. Agora, quando tem alguma comorbidade, quando tem uma deficiência, aí sim pode ter algum benefício. Pode ter algum benefício, mas não por esse sistema, tá? Esse é apenas o cadastro para saber onde estamos, quem somos. Então, vamos lá. E quais os desafios, né? Os principais desafios para as doenças raras. Primeiro, o diagnóstico. Ali nós colocamos que geralmente é muito difícil o diagnóstico de uma doença rara. E por que isso? Leva em cerca de 6 anos até 10 anos, muitas vezes, para fechar o diagnóstico. Porque eles começam com alguns sinais e você vai em vários especialistas. Então, é uma caminhada. E aí, o que acontece? Primeiro vai num gastro, depois num neuro, aí chama, aí enfim, vai passando por vários especialistas. E o último médico que pega esse paciente, ele acaba se beneficiando. Não é que ele saiba mais do que todos os outros, mas ele acaba se beneficiando de todas essas informações. Uma junção de conhecimentos, dessa junção. Né? Exatamente. E aí, sim, você tem o diagnóstico. Então, esse é um tipo de desafio. O tratamento se enfatizam altos custos. Ok, temos altos custos
em muitos dos medicamentos, né, para tratamento de doença rara. Só que existem doenças raras que podem ser tratadas com amido de milho, com educação, que podem apenas ser evitados os gatilhos, né? Como, por exemplo, porfiria. Né? Porfiria é uma doença que, geralmente, as pessoas que têm porfiria, ela tem 1, 2 crises, né, mais fortes, assim. Claro, tem vários tipos de porfiria, mas são através de gatilhos, de alguns medicamentos que podem, que não pode usar. Essa do amido de milho, qual seria? Essa é a galactosemia. Galactosemia. Isso, é a galactosemia. Mas desde que seja identificado precocemente. Sim. Né? Tem coisas tem que ser precocemente. Vamos ali, continuando, né? Ali na cuidados multidisciplinares. O cuidado multidisciplinar, ele é essencial para as doenças e síndromes raras. Porque a gente fala de vários especialistas, então é o cardio, é o otorrino, enfim, o oftalmo, o neurologista, psicólogo, né? Muitas vezes fono, terapeuta ocupacional. Então a gente precisa de uma rede grande dos cuidados multidisciplinares. Pesquisas e novas tecnologias, falta de financiamento e de interesse. Aí eu faço um exercício com vocês, né? Quando a gente fala em doença rara, parece que é pouco, e aí muitas pessoas pensam, tá, por que investir em apenas 1, 2, 3 pessoas se eu posso investir em milhares, né? Se você for pensar numa doença mais comum, pense numa diabetes. Se você colocar na balança, eu vou investir. Salvar mais vidas, né? Eu vou investir, eu vou salvar mais vidas de várias pessoas com diabetes ou de uma pessoa com doença rara. E aí eu faço a pergunta: você escolheria o quê? Quem você escolheria para salvar? Milhares de pessoas com diabetes para investir? Ou você escolheria uma pessoa com doença rara? Uma doença rara para investir? Você faz esse pensamento. Geralmente as pessoas pensam, claro, é óbvio. Milhares de pessoas. E aí eu te faço novamente essa pergunta. Em quem você investiria? Na doença rara de uma pessoa ou em milhares de diabetes? Essa pessoa com doença rara é a sua mãe, é o seu filho, é a sua irmã. Em quem você investiria? Daí... Muda, né? Mas aí eu trago novamente que não pode mudar. Por que não pode mudar? Porque a saúde é universal. Porque o SUS é universal. E a gente tem que investir sim na diabetes, na gripe, no autismo, numa paralisia cerebral e numa doença rara. Então é universal. A gente não pode fazer distinção porque a vida não tem preço. Só para refletir. Agora, famílias e cuidadores. Cerca de 78% das mulheres que têm um filho com deficiência, decorrentes ou não de alguma doença rara, elas são abandonadas pelos seus parceiros. Aí elas têm que lidar com a questão do diagnóstico, da busca por esse diagnóstico, né, que muitas vezes demora anos, as questões emocionais e até as questões financeiras também. Então, muitas vezes, aquela mulher, ela está sozinha. Temos casos que homens também cuidam, né? As mulheres que vão embora e fica o pai, temos esse caso. Temos casos que a mulher também abandona e fica com a avó, com o avô, com o tio. Temos também. Mas a grande maioria é a mãe que fica cuidando dessa criança. Sempre, né? Aí a mãe vai no colégio e as pessoas falam, meu Deus, essa mãe é surtada. Não é que ela tem uma carga muito grande. Muitas vezes ela não consegue dormir, ela não consegue comer, ela não consegue conviver com a sociedade, ela não sai. Então é muito pesado para ela, né? Não falo que todas as doenças traz esse peso, não é isso. Mas muitas vezes a gente carrega um peso, sim, de responsabilidade, ainda mais lidando sozinho. É dedicação, né?
dedicação 24 horas por dia. Vamos lá, então. E aí eu faço uma pergunta e eu quero que vocês respondam. Pensando em tudo isso que se foi falado, o que está faltando para as doenças raras? Qual é o grande desafio? É informação. A gente precisa de informação, a gente precisa de informação nas UBSs, a gente precisa de informação nas salas de aula, a gente precisa de informação nos grandes centros, nos hospitais, com os médicos, com todos os profissionais, porque a gente tem que pelo menos suspeitar de uma doença rara. Quando chega alguma pessoa com alguns sintomas corriqueiros, que se faz exames e não se chega a uma conclusão. Aí a gente tem que pensar. E aí eu falo do caso, por exemplo, da porfiria, que a porfiria, a pessoa chega numa emergência com uma dor grande abdominal, né? Que está relacionada, na verdade, não tem nenhum fator do abdômen, né? Não é o apendicite, não é nada nesse sentido. Está relacionada ali, é uma dor neurológica, vamos dizer assim. E aí você faz todos os exames naquela parte abdominal, mas não chega a nada. Fala, tá tudo certo por aqui. E aí, quem sabe, uma pessoa, um técnico de enfermagem, uma pessoa que está ali, fala assim, olha, eu ouvi falar em porfiria que dava essa dor. Será que não poderia ser? E aí se investiga a porfiria. Então, por isso que eu falo, é a informação. Informação é o nosso principal desafio hoje. E, mais uma vez, eu agradeço por estar aqui dando essa aula para vocês. Imagina. Nós que agradecemos. Vejam só, dados do Ibope Inteligência. De 3 a cada 10 pessoas desconhece o que é doença rara no Brasil. 1 a cada 5 acredita que o diagnóstico precoce, ele não faz diferença. 1 a cada 5. E aí um dia eu estava numa corrida de aplicativo, e eu gosto de contar essa história, porque eu estava numa corrida de aplicativo, indo para uma palestra falando sobre doença rara, e o motorista falou assim, mas para que identificar precocemente? Para que o diagnóstico? Vai morrer. Para que eu vou saber? Prefiro ficar sem saber. E aí eu falo, sim, 1 minuto a mais importa. 1 segundo a mais vai importar na vida daquele paciente, daquela mãe, daquele pai, daquela família, daqueles amigos. 1 segundo a mais importa no diagnóstico precoce. Porque aí a gente pode dar qualidade de vida para essa pessoa. E pode dar uma esperança, porque muitas delas têm cura. Sim. Ou muitas delas, você tomando uma medicação, você consegue seguir normalmente. E alivia a dor também. E alivia a dor, exatamente. Então, sim. Olha só esse dado que interessante. A cada 100 pessoas, 8 são portadoras de alguma doença rara. E aí, essa doença rara, ela vai se manifestar ou não. Mas, a cada 100 pessoas, 8 tem. Tá vendo como que ela tá ficando muito mais próxima? Muito mais. E aí a gente vai pensando que a gente não tá falando de uma doença rara. São de 6 a 7 mil tipos catalogadas e a gente estima 8 a 10 mil tipos existentes. De 3 já foi para 8%, né? Exatamente. Dá mais que dobrou. Isso, e vejam só, num grupo o grupo da Aliança Paranaense de Doenças Raras, que é um movimento, é um grupo de várias pessoas ali que se ajudam. Eu fiz um levantamento, só naquele grupo pequeno, a gente tem 45 diagnósticos diferentes. Nossa, aqui de Curitiba. Vamos lá, continuando então. Diagnósticos e sinais de alerta de doenças raras. Falando um pouco agora, né, de diagnóstico. Primeiro, o primeiro ponto aqui que a gente pode fazer o diagnóstico de uma doença rara é através do teste do pezinho, que é a triagem neonatal, que é importantíssimo. Pelo SUS, recentemente
foi autorizado pelo governo federal, né? Acho que faz uns 2 anos, foi autorizado, então, a gente ampliar de 6 doenças, que era permitido no SUS, para até 50. Mas, claro, cada estado é necessário que se mobilize, os estados, os municípios se mobilizem para isso, porque a gente precisa fazer essa ampliação com responsabilidade. Não adianta eu chegar para ti e falar, olha, Mariana, seu filho tem adrenoleucodistrofia. Tchau. Não adianta nada. Eu preciso falar, ele tem isso, você vai aqui, você vai ali, aqui. Grupos de apoio, aqui tudo. Aonde que vai, como será feito esse tratamento. Então, isso é importantíssimo. E quem que faz o teste do pezinho aqui no Paraná é a FEP, é a Fundação Ecumênica de Proteção Excepcional. Faz a triagem neonatal de todos os bebês paranaenses, né, pelo SUS, via SUS, e também de Santa Catarina. A gente tem que ter um orgulho muito grande, né? De ter uma instituição assim, com tanta propriedade fazendo isso. Claro, nós temos o teste também ampliado, né, nas redes particulares, mas aqui a gente traz o SUS. Aqui, né, como eu falei, a galactosemia, que evita glicose. Por exemplo, olha só, a identificação de um diagnóstico precoce, você pode evitar a morte súbita, né? Ou a leucinose, por exemplo, também o tratamento é por meio de uma alimentação restrita, proteína, suplemento, enfim. Então, a gente tem algumas doenças raras, como eu falei, que não precisa de tratamentos muito altos. E você pode evitar a morte de uma criança, né, um óbito, ou você pode também evitar alguma sequela. Desenvolver, ficar com, né, adquirir uma deficiência, enfim. Só com diagnóstico precoce, então isso é importantíssimo. E aí vamos lá para o sinal de alerta. Eu aposto que todo mundo que está aqui assistindo vai falar, eu sei o que é isso. Olha lá então. Hiperatividade em alguns casos, atraso para começar a caminhar, engatinhar, falar. Ao falar, repete, confunde as informações. Dificuldade em manter o olhar ao falar com alguém. Hábito de agitar as mãos. Segue instruções ao pé da letra. O que é? Fácil, né? Autismo. Fácil, vamos pensar? Não é autismo. Não é autismo. Exatamente, Mari. A grande maioria das pessoas faz exatamente isso. A mesma confusão. Porque a comunidade do autismo, eles fizeram um trabalho fantástico de conscientização, de informação. Então, hoje, nós conseguimos identificar, a gente fala, nossa, talvez seja autismo. A gente pensa. Então, estão todos de parabéns da comunidade do autismo. Mas eu trago aqui que pior do que um diagnóstico não feito é um diagnóstico incorreto, é um diagnóstico equivocado ou incompleto. Isso que eu trouxe é a síndrome do X frágil. Então, as manifestações frequentes, elas podem simular doenças comuns, né? Falo doenças comuns, transtornos comuns, né? Como queiram chamar. E aí acaba agravando um pouquinho mais, dificultando um pouquinho mais um diagnóstico exato. X frágil, além de todas aquelas características muito similares ao do autismo, também tem algumas outras que talvez as pessoas não se deem conta. Então, a face um pouquinho mais alongada, as orelhas, né, também um pouquinho maiores. Então, tem os testículos de tamanho maior do que o normal. Claro, numa sala de aula você não vai conseguir identificar isso, né? Mas o que a gente chama a atenção aqui? Dentro da síndrome do X frágil, é uma doença hereditária, né? E então, as mulheres, elas vão passar para os seus filhos. Tem o percentual que eles passam para os seus filhos. Se você identificar uma família que tenha
Uma criança com autismo, aí você vê o primo, aí você vê a mãe, você vê o tio, você vê uma família muito grande com muitas pessoas com autismo. Será que é autismo mesmo? Vocês podem entrar então nesse site www.eudigox.com.br. É um site do Instituto Bulco Kaiser-Model, que é uma instituição também sem fins lucrativos de doenças raras na área do X frágil, que faz parte da Aliança Paranaense, né? Também de doenças raras. E eles podem fazer uma anamnese e nessa anamnese identificar se é possível ou não que essa criança, esse jovem, enfim, tenha X frágil no lugar do autismo. E aí, eles fazendo essa anamnese, eles podem indicar um teste genético, né, um mapeamento ali, o aconselhamento genético que eles fazem de forma gratuita. E aí a mãe, as mulheres daquela família vão poder, então, tomar a decisão se elas vão querer engravidar ou não, né? Pelo menos elas já vão, se elas querem engravidar e porque elas podem ter um filho com X frágil, né? Aí elas têm que fazer todo um planejamento. Delas, né? Uma decisão, exatamente. E é informação. E essa aqui, ó, é a Luz Maria, do Instituto Bulco Kaiser-Model, que com certeza vai atender vocês e fazer todas as perguntas ali necessárias. Aqui, mais uma pergunta para vocês. Olha só que fácil essa, hein? Alteração no comportamento, irritabilidade, agitação, déficit de atenção. O que que é? Todo mundo vai falar que é TDAH, certo? E eu vou falar que é adrenoleucodistrofia. E esse é o Gabriel. Gabriel, até os 7 anos, mais ou menos, ele teve um desenvolvimento normal. O Gabriel, ele começou a apresentar alteração de comportamento na escola mesmo. Ele começou a ficar agitado, ele começou a ficar com falta de atenção, ele teve vários sinais. E essa é a doença que a gente chama de tratada no filme Óleo de Lorenzo. Quem não assistiu ainda, é um filme muito emocionante, né? Muito bom. Então é importantíssimo conhecer esses sinais. O Gabriel, ele não teve a chance de cura porque foi tardiamente, por falta de informação, ele não teve o diagnóstico correto. Mas ele nos deixou a Linda Franco. A Linda Franco, que faz parte da Aliança Paranaense de Doenças e Síndromes Raras, com a filha, a irmãzinha do Gabriel, a Sofia, e hoje ela trabalha com a adrenoleucodistrofia, passando essas informações. E através da participação social, olha que bacana, ela foi atrás, junto com outras pessoas em Brasília, e conseguiu, então, o transplante de medula óssea, via SUS para os meninos com adrenoleucodistrofia. É uma doença que só acomete meninos. E através da participação social. Mas aí eu vou ficar até que horas falando dos sinais de alerta de 7, 8 mil doenças? Não dá para fazer isso. Então... Nós gostaríamos, mas... Sim. O que a gente precisa, então, entender, tá? O que a gente traz aqui? Que você não precisa conhecer todas as doenças raras, nem os médicos, os maiores especialistas em doenças raras conhecem todas. Você precisa identificar os sinais de alerta. E os sinais de alerta não precisa ser de cada doença. É o que foge do comum, do habitual. Todos aqui da área de educação, da área de saúde, conhecem a caderneta, que é a caderneta de saúde da criança, não é caderneta de vacinação, é caderneta de saúde. Porque lá a gente tem os marcos motores do desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento, né, motor. Que isso, com certeza, todos os
todos os profissionais da área de educação estudou muito aqui e tem assim, pleno conhecimento, né, assertividade de falar. Então, nós temos esse material sobre os marcos do desenvolvimento. Isso também está nas carteirinhas de saúde. Ótimo. E é importantíssimo saber, então, com quantos anos a criança, quantos meses a criança tem que segurar o pescocinho, com quantos meses a criança tem que prestar atenção quando alguém fala. Então, assim, estudem sobre os marcos do desenvolvimento, que é importantíssimo. Eu tenho a neuropsicopedagoga, que é a Daiane Koch, dentro da Aliança Paranaense de Doenças Raras, que ela fala muito sobre o desenvolvimento infantil. E ela sempre traz um exemplo. Ela fala, naquela roda, naquela brincadeira, corre com tia, né? Corre com tia. Não é só uma brincadeira. É uma brincadeira para você identificar como que a criança levanta. Sim. Se a criança tem a percepção de olhar para trás. Sim, consegue ver várias coisas. Várias coisas. Então, são esses marcos. Porque se tiver alguma criança que não faz adequadamente como todas as outras, é um laboratório. Ela sempre traz esse exemplo porque ela fala, a sala de aula é um laboratório. Né? De investigação, né? Investigação, exatamente. Trazendo aqui os próprios meninos de Duchenne novamente, quando eles levantam escalando o corpo. Então, se uma criança levanta escalando o corpo numa brincadeirinha de corre com tia, já é um sinal de alerta. Né? Algo tem. Vai ser distrofia de Duchenne? Não sabemos, mas algo tem. E aí no relatório pode escrever, ao levantar a criança escala o corpo. Né? Pode colocar assim para mandar para o médico, para avaliar. Né? Então, olha só. E aí eu vou passar um vídeo que vocês nunca mais vão esquecer, conforme essa nossa neuropsicopedagoga Daiane Koch sempre fala. Esse vídeo é importantíssimo para vocês identificarem como que é os marcos do desenvolvimento. E é um vídeo sobre a distrofia muscular de Duchenne. Vejam só um menininho, Zac, ali de 8 meses, né, levantando, ok. Mas, olha a forma que ele engatinha. É um sinal de alerta. Né? Então, assim, a gente tem que identificar, é super simples nessa questão aqui que a gente consegue identificar algumas posições. Ó o pescoço. O pescoço bem diferente, né? Sinal de alerta. Como eu falei, a forma com que levanta, ó, escalando. Aqui ele tá subindo a escada, segurando. Não é um medo de subir a escada. Ele não tá com medo. Ele tá com uma dificuldade de subir a escada. Então isso também pode ser um sinal de alerta. E aí continuam, né, as dificuldades, mas só aumentando. A forma com que anda, esse jeitinho de andar assim, a panturrilha ela é bem malhada e ele vai compensando, né, pro equilíbrio. A forma dele andar também é um sinal de alerta. Tá desfilando assim. Aqui com 7 anos ele correndo, ó, já dá para ver um pouquinho mais a dificuldade. Né? Mas também é aquele negócio, ele não tá gordinho e não corre muito, não é isso, né? E aí já vai ficando 8 anos. Bem mais, aí a doença realmente vai se manifestando, ele vai levantando daquele jeito, né? Também escalando o corpo. Aqui com certeza já tem o diagnóstico, já tá com o diagnóstico já
até antes disso, né, por conta de toda a informação que nós temos hoje. Sim. Olha só o jeitinho que ele vai à dificuldade. E o cognitivo desses meninos, porque acomete meninos, o cognitivo é preservado. E aí hoje, com a tecnologia, né, eles jogam muito, inclusive, eles pesquisam sobre a doença. Eles sabem que eles vão parar de andar, eles sabem que eles vão para uma cadeira de roda, eles sabem de todo o desfecho disso. Então imagine como que é isso para uma criança e ela está indo para a escola. E ela sabe que ela vai parar de andar, ela sabe que ela vai parar de correr com os amigos, de jogar futebol. Então imagine a mãe, imagine essa criança. O psicológico, o quanto de apoio que o profissional de educação precisa dar. Sim. Bom, aí aqui evolui realmente, aí vai realmente já isso, já foi. Mas essa, eu acho que é bem importante a gente passar isso, né, porque a gente realmente não esquece jamais. Esse vídeo fica na nossa mente. Né? E eu sei que é um pouco delicado até, né, Dan? Mas vamos continuar. Agora a gente falando especificamente sobre a participação social. Então, olha só, a Aliança Paranaense, né, é um grupo formado por mais de 30 instituições ligadas a diferentes diagnósticos. E na Aliança Paranaense a gente trabalha de diversas formas ali, essa aliança. E uma delas é a audiência pública. Quando se fala em audiência pública, geralmente as pessoas não compreendem, ou muitas pessoas, né? Geralmente não, vamos dizer assim. Muitas pessoas não sabem o poder que as audiências públicas têm. E tem um poder imenso, desde que você consiga formulá-la de uma forma organizada. Então, primeiro momento, você vai pensar em um legislador, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, tá? Que seria o vereador, o deputado estadual ou o deputado federal. Então, se a gente pensar nesse tipo de audiência pública, a gente primeiro precisa estudar o tema e precisa entregar um material para esse legislador estudar também o tema. E isso que eu trago aqui é um exemplo de participação social através da Aliança Paranaense de Doenças e Síndromes Raras. A gente tem que ter um objetivo, e nesta audiência pública específica, o objetivo era ampliação da triagem neonatal, do teste do pezinho. Lembra que eu falei que nós fazíamos o diagnóstico somente de 6 doenças, né? E nós queríamos ampliar esse número. Então, a gente tinha esse objetivo principal. A gente tem que fazer toda a organização do tempo e a definição, né, e convocação dos oradores. E aí, quando a gente fala dos oradores, a gente tem que pensar que não é para chamar só o amiguinho, né? Vamos chamar todo mundo que pensa igual a mim, né? E não é esse o sentido. A gente tem que chamar profissionais mesmo. Deixa eu ver aqui. A gente tem que fazer a divulgação da audiência e trazer a conclusão e encaminhamento. Aqui, nessa audiência pública, nós chamamos o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, o COSENS, Secretaria de Estado Municipal de Saúde, aliás, Secretaria de Estado de Saúde, né? Nós trouxemos também pacientes, a coordenadora da farmácia, trouxemos vários especialistas, médicos, geneticistas, Ministério Público, todos, para que cada um trouxesse o cenário das doenças raras. E nós saímos de lá, das 8 ao meio-dia, nós saímos com alguns encaminhamentos. Então, a primeira foi a linha de cuidado para o tratamento da atrofia muscular espinhal, tratamento de AME. Então, toda a linha de cuidado foi estabelecido e informado. A partir dali também teve um requerimento para que a sociedade civil pudesse participar do grupo técnico das doenças raras, que já havia
dentro da Secretaria de Estado de Saúde, e também a questão da notificação compulsória sobre os casos de doenças raras. Então, tudo isso virou lei a partir de uma audiência pública. Foi uma audiência que tornou. E não só isso, disso, né? Exatamente. Nós iniciamos com uma emenda de 3 milhões para iniciar a triagem neonatal. E aí ampliou para 10 milhões em 2023. Em 2024, 18 milhões. Então vejam só como que é importante a participação social. E essa participação das pessoas, da sociedade civil, indo até, né, os seus legisladores, os gestores públicos, é essencial para a gente transformar a sociedade. Sim. Não adianta você ser um ativista de sofá. É. Você fica no sofá reclamando do que não tá bom. Não. Tem que ir lá e tem que trabalhar, né, em Pegar conjunto. essas mangas, ir lá. E mostrar qual que é o problema. Às vezes eles até sabem o problema, mas não tem a profundidade que as pessoas que vivenciam aquilo têm. Então é trabalhando juntos, unidos. E aqui os avanços que nós tivemos, várias leis aqui no estado do Paraná e também âmbito nacional, diversas leis ali importantes para as doenças e síndromes raras, e esse foi um dos exemplos da participação social. E é aquilo que eu falo sempre, né? A gente tem que trabalhar juntos, tem que trabalhar unidos, empresas, educação, saúde, assistência social, população, poder executivo, legislativo, judiciário, eu esqueci de colocar ali, mas todo mundo tem que trabalhar junto. Porque aí sim a gente consegue transformar. A gente consegue transformar o mundo. Eu falo aqui que a gente pode mudar o mundo. Então eu trouxe alguns exemplos ali recentes, né, de 2022, 23, enfim. Mas eu trago um assim que começou um pouquinho mais distante. Alguém sabe o que é isso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Essa imagem. Difícil, né? É difícil. Essa imagem é de 1950. De 50 essa imagem. São chamados pulmões de aço. Essas crianças que estão ali, elas ficavam semanas, dias, semanas, meses dentro desses respiradores, são os pulmões de aço, auxiliavam as crianças respirarem. Essas crianças, isso é uma epidemia de poliomielite. Nossa. Então, às vezes a gente acha que poliomielite, a gente lembra da polio só como a causa paralisia. Erradicada, né? Causa paralisia. Vejam como que era isso. Nossa. E eu trago essa informação aqui por conta da importância, porque tem risco eminente da polio voltar, né? E a gente não quer isso. A gente precisa tomar esse cuidado. As crianças, as enfermeiras só ficavam virando a cabecinha de um lado para o outro. Nossa. Mas aí, como eu falei, a participação social, ela muda o mundo. As mães, elas cansadas de verem os seus filhos presos dentro de casa porque não podiam sair para brincar, ou os amigos do seu filho com sequelas, né, ou vindo a óbito, elas não aguentavam mais e elas pediam para o governo fazer alguma coisa. Isso nos Estados Unidos. E elas pediam, né, e eles falavam, não temos verba. Tinha algumas pesquisas acontecendo, mas eles não tinham muita verba para fazer as pesquisas que eles precisavam para descobrir uma cura, para descobrir a vacina. Sim. Até que essas mães resolveram arregaçar as mangas e fazer uma marcha das moedas. Elas saíram nas ruas arrecadando moedas para ajudar o governo a financiar uma vacina. Olha só. Como que é? Sabe a história do beija-flor, né? Que tinha lá
um incêndio, e aí ele ia com o biquinho, todo mundo conhece essa história. Essas mães fizeram exatamente isso. Elas criaram a Marcha das Mães, né? A Marcha das Moedas, que aí cresceu, e cresceu tanto, olha a quantidade de moedas recebidas ali, de dinheiro recebido. Naquela época se tornou, da Marcha das Mães foi para a Marcha das Moedas, e aí personalidades como Elvis Presley, como a Marilyn Monroe e várias outras personalidades, elas acabaram aderindo a essa Marcha das Moedas, né, que se tornou a Marcha das Moedas. E em 1955 surgiu então a primeira vacina ali dos Estados Unidos, que foi do Jonas Salk. Não foi o Albert Sabin. Albert Sabin também fez logo em seguida com outras composições, enfim, mas a primeira vacina ali com Jonas Salk. Então, olha o que uma coisinha muito pequena transformou. Né? E é isso. E aqui no Paraná, trazendo para o Paraná, a gente tem, então, uma marcha aqui também. Né? Olha só que legal. Uma marcha do teste do pezinho. Ampliação do teste do pezinho. Várias mães, vocês podem ver as crianças ali, várias mães marchando, amigos, profissionais de saúde, da educação, todo mundo marchando para ampliação da triagem neonatal para o diagnóstico precoce. E a gente conseguiu ali, ó. Governo autoriza ampliação do teste do pezinho no Paraná. Veja que maravilhoso isso. Então hoje 37 doenças podem ser diagnosticadas no teste do pezinho. É isso que é a participação social, né? É você sair, você se conformar com alguma coisa e você ir embora, você fazer a diferença realmente. Sim, deu certo a marcha de vocês, né? Parabéns. Bacana, né? Parabéns a todas as pessoas que marcharam conosco, né? Sim. E agora, só para finalizar essa aula, eu vou trazer aqui o último exemplo aqui da participação social, referente a isso, que é o enxergar além da doença, da condição ou da deficiência, que é o exemplo do Projeto LIA, que é Lazer, Inclusão e Acessibilidade. Então, assim, nós já falamos, algumas pessoas provavelmente aqui que já assistiram conhecem um pouquinho essa história, mas eu acho que vale a pena a gente contar novamente. Nós falamos de diagnóstico de doenças, de óbitos, de tratamentos, né? E agora eu quero que vocês contemplem essa imagem, que é uma imagem, traz paz, traz esperança, né? Traz tranquilidade, traz alegria. E é exatamente isso que a gente quer trazer. Essas são minhas filhas, Mariana. Ai, que lindas! Parabéns! Essas são minhas filhas, é a Camila e a Letícia, elas são gêmeas idênticas. E eu costumo falar, né, que todas as manhãs eu acordo com a beleza da igualdade, com a diferença nos acessos. Exatamente. Né? Então, direitos, as duas têm iguais. Sim. Então, eu quero mostrar para vocês, deixa eu só voltar aqui. Um dia eu estava num parque, eu levava meus filhos, eu tenho o Leonardo também, que tem 1 ano e 8 meses de diferença delas. Não gosta de aparecer em foto. Por isso que eu não coloco ele. Mas, enfim, eu levava eles em parques. E um dia eu levei num certo parque e a Letícia na cadeirinha de rodas dela. A Letícia tem uma leucomalácia periventricular, que é uma alteração na substância branca do cérebro. Ela tem autismo e tem epilepsia também. Tratada como uma paralisia cerebral, que não é raro, né? Sim. A paralisia. Enfim, e eu tava com ela no parque e ela com a mãozinha assim, bem quietinha assim, olhando, observando as crianças, quietinho, observando as crianças correndo. A Camila e o Léo corriam para lá e para cá, várias crianças, o parque playground de um parque público, cheio, e corriam para lá e para cá, e empurrava, às vezes chegava a encostar na cadeira da Lelê, empurrando, sabe? Os pais, naquela pracinha, eles ficavam na frente da Letícia, assim, falando com seus filhos, como se a Letícia não existisse.
A Letícia, ela não existia naquele ambiente. Ela era ela era invisível ali. Sim. Aí eu retirei as almofadas da cadeira de roda dela e adaptei num balanço que era possível. Coloquei a Letícia junto com meu marido nesse balanço e empurrei. E foi a primeira vez que a Letícia gargalhou. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz da Letícia. Né? E aí, a partir dali, as crianças vieram e elas queriam brincar, porque ela começou a dar gargalhada naquele balanço, e ela gargalhava, e eu ouvia a voz dela, assim. E aí, os pais começaram a chegar, a conversar comigo, com meu marido, as crianças, deixa que eu empurro, deixa que eu brinco. E foi uma coisa tão linda, tão marcante, que aí a gente pensou, não pode ficar assim. Aí, através da participação social, a gente também conseguiu mudar essa história. Então, vou passar um vídeo aqui para vocês. O sorriso de Letícia acompanha o balanço da gangorra. A menina de 4 anos tem paralisia cerebral e precisa sempre estar acompanhada de um adulto para brincar em alguns brinquedos da praça perto de casa. Como não tem firmeza nos braços e nas pernas, Letícia anda de cadeira de rodas. As dificuldades começam ao chegar na pracinha. Muitas entradas assim não tem acesso para cadeira de roda ainda. Eu vendo assim ela na cadeirinha, eu já pego ela na cadeirinha, põe no meu colo e desço com ela no escorregador. Então a dificuldade é essa. Eu, como pai, me sinto na obrigação dela ter o direito a brincar também. O objetivo principal do Projeto Lia é permitir isso aqui que a gente está vendo, uma integração entre crianças com deficiência e crianças sem deficiência. É para que exista um lugar em que todas elas possam brincar juntas. Ana Júlia não vê a hora do projeto se tornar realidade e sair da grama e invadir a areia. Eu tenho vontade de experimentar coisas novas e poder brincar com os amigos que também não podem ir nos brinquedos. A sociedade não pode negar isso para uma criança, né? Lá vem a turminha da Letícia, toda organizada em fila. Mas essa organização dura pouco quando o assunto é brincar. Elas sobem, descem, escorregam e como brincar sozinho não tem graça, a Lelê vai junto, mesmo na cadeira de rodas. Bom que esse parquinho é adaptado e todas as crianças podem se divertir. Mamãe disse que era brincar. Não foi só a pequena que gostou da novidade, não. Os amiguinhos da classe também. Eles adoraram ver a Lelê feliz. A Lelê tá feliz? Bastante. Será que ela gosta desse brinquedo? Eu adoro, na verdade. Atividade, eu diria que aliada à observação e que ajudaram essa mãe de Curitiba a pensar num parquinho em que os 3 filhos pudessem brincar juntos. Quem vai mostrar pra gente essa ideia é a Carla Lima, da RPC, afiliada da Rede Globo, lá no Paraná. Vamos ver? Hoje a gente vai mostrar para vocês, de todo o Brasil, um pouco do Projeto Lia e o que tem a ver com esses parques adaptados aqui em Curitiba. Um brinquedo adaptado, um parque adaptado, ele é muito mais do que um brinquedo. Ele traz a sociedade para essa inclusão. Ele traz um olhar do outro que nunca teve ninguém com deficiência na família, desperta esse sentimento de inclusão, de repente de menos preconceito também. Bacana, né, gente? Merece palmas mesmo. Shirley, muito prazer em conhecer você. Olha, orgulho de saber que você criou isso, que você tem levado isso para as outras crianças também. E não desista. Continue lutando, continue conquistando isso, porque a gente tem muito orgulho de você. Mesmo você serve de ouvindo inspiração para todo mundo. Valeu, Shirley. Muito prazer. Obrigada. Parabéns. Merece palmas, né, gente? Merece muita palmas. O Lia
então está em praticamente todos os estados agora. Em Rondônia fizemos com madeira apreendida e mão de obras de detentos do regime semiaberto. Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal, é só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. Meu sonho é eu não ter que escolher um lugar para levar minha filha. Meu sonho é que todo lugar tenha. Eu quero levar isso para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. É a inclusão na diversão, ela vê. E o projeto foi então para a Austrália, Reino Unido, a Palestina. Nós recebemos um post falando que o Lia foi inspiração. Né? E saiu daqui de Curitiba. Parabéns, imagina, olha, que coisa mais linda, né? Você começou, deu o pontapé inicial aí, né? E é isso. O que eu quis trazer aqui, os sinais de alerta das doenças síndromes raras, a participação social e falar que a doença só é rara e a deficiência limitante quando não há informação. Muito obrigada. Ai, muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença, essa palestra maravilhosa. E o nosso agradecimento também pela presença de todas e de todos os profissionais da educação, da comunidade que se inscreveram, estiveram conectados conosco nessa noite e queremos vir te ver mais vezes. E por isso vá ao portal Aprendere e se inscreva para as demais lives dessa edição do projeto. E gratidão pela companhia nesta noite. Até lá. Obrigada. Até. Parabéns. Obrigada. Olá, meu nome é Cleverson Augusto Chilipac, sou permissionário do Mercado Municipal há 22 anos e minha história com o aquarismo começa aos 13 anos de idade, quando eu ganhei um aquário da minha mãe de presente e aí comecei a cuidar desse aquário e assim, passando o tempo, eu comecei a ingressar no ramo da aquariofilia. E desde então estou aqui no Mercado Municipal há 22 anos e levando o aquarismo para todo o Brasil.